Podcast Linha do Tempo, Idade Média. Episódio 3. A Igreja Católica. Antes do fim do Império Romano, havia uma religião que se expandia cada dia mais pela região que compreendia parte da Europa, da Ásia e da África, o catolicismo. Sua origem data da primeira década de 30 da era cristã, entre os anos 30 e 33 d.C., a partir do legado pregado e deixado por Jesus de Nazaré, um judeu que pregara ensinamentos relativos à figura de Deus, sob preceitos judaicos reconfigurados. O catolicismo se expandiu depois que imperadores, como Constantino e Teodósio, deram mais liberdade aos praticantes da religião, o que condicionou a catolicização do Império Romano. Com a queda do Império Romano, realizada pelos bárbaros em 476, o catolicismo não perdeu sua influência. Como as culturas germânica e romana passaram pelo processo de fusão, a corrente religiosa cristã acabou ganhando espaço e substituindo o paganismo bárbaro. Isto fez da Igreja Católica a principal instituição religiosa do período. Para ganhar mais espaço, apesar do domínio germânico, os resquícios do Império Romano se dividiram em duas partes: o Império Romano do Ocidente, em Roma, e o do Oriente. Este último possuía como capital a cidade de Bizâncio, de onde surgiu o termo Império Bizantino. Havia um líder em cada uma das sedes imperiais, e ambos precisavam discutir decisões a serem tomadas dentro da religião católica. Só que muitas dessas decisões se divergiam uma da outra. Com o tempo, atritos foram surgindo e com isso a Igreja Católica acabou se dividindo em duas: a Apostólica Romana e a Ortodoxa. Este episódio ficou conhecido como o Grande Cisma do Oriente. Posteriormente, Bizâncio foi renomeada como Constantinopla e atualmente se chama Istambul, capital da Turquia. A religião católica se expandia cada dia mais na Europa feudal, mas ela não era a única. Algumas outras religiões, como o judaísmo e heresias, seitas opostas aos ideais do catolicismo, também ocupavam espaço. Para combatê-las, a Igreja criou durante a Baixa Idade Média o Tribunal da Santa Inquisição, que durante os séculos XII e XV investigou e julgou os indivíduos acusados de serem hereges. Por ter sido o local onde Jesus Cristo vivera, a cidade de Jerusalém já era alvo de peregrinação do clero católico. Contudo, ela estava sob domínio dos muçulmanos, praticantes da religião islã. A partir daí, soldados católicos travaram batalhas, as cruzadas, com os muçulmanos para ver quem tomaria controle do lugar. Elas ocorreram durante a Baixa Idade Média. Duraram cerca de 200 anos, entre os séculos XI e XII. No fim, a Terra Santa continuou sob domínio dos islâmicos. Agora que você aprendeu um pouco sobre o surgimento e presença da religião católica no medievo, vamos para a revisão. Primeira pergunta: o que foi o Grande Cisma do Oriente? Resposta: foi a divisão das duas sedes que a Igreja Católica possuía, tanto em Roma como em Constantinopla. Posteriormente, o catolicismo de Roma foi nomeado como o Apostólico Romano, enquanto que o catolicismo de Constantinopla foi chamado de Ortodoxo. Segunda pergunta: o que foi a Inquisição? Resposta: foi um tribunal aberto pela Igreja Católica durante a Baixa Idade Média para investigar e julgar pessoas consideradas hereges, praticantes de ações opostas às normas da religião católica. Terceira pergunta: o que foram as Cruzadas? Resposta: foram as batalhas que ocorreram entre católicos e muçulmanos, praticantes do islamismo, durante a Baixa Idade Média, pela conquista de Jerusalém.
A jornada continua no próximo episódio do podcast Linha do Tempo Idade Média. Até mais!